Boa noite. Estamos por iniciar a nossa atividade doutrinária deste sábado. Aguardo-vos a participação nesse momento. Em breves minutos estaremos dando início efetivamente à nossa atividade doutrinária. Estou vendo. Já são 19h30, vamos fazer a nossa prece, preparando esse momento, a fim de que cada um de nós, equipados com as vibrações e, sobretudo, com o pensamento conectado com os benfeitores, possamos realmente fazermos esta interligação. Nesse instante, querido Mestre, peço-te a assistência e as tuas bênçãos. Peço também que tu possas designar um benfeitor para nos acompanhar onde quer que estejamos, juntamente com o nosso Espírito Protetor, o Anjo de Guarda, e demais que porventura possam estar conosco neste instante, seja do plano físico ou seja do plano espiritual. E nesta busca pelo transcendente, pelos aspectos espirituais da vida, iniciamos a tarefa que nos compete realizar esta noite. Assim seja. O tema de hoje que vamos trazer para que possamos fazer um diálogo, trocar algumas ideias. Quais são as causas atuais da aflição? Será que sabemos quais são essas causas? Esse texto, esse trabalho está dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata exatamente das nossas aflições. E porque os espíritos preocupados conosco deixaram para que nós pudéssemos mergulhar nessas informações a fim de identificarmos as nossas causas atuais das aflições, por exemplo, que é o trabalho de hoje. Então, para que a gente possa iniciar esse diálogo, e gostaria que cada um trouxesse aqui a sua colaboração, porque estamos vivendo um momento híbrido, com o presencial, mas também com o virtual. E naturalmente que aqueles que aqui estão presencialmente vão dar a sua colaboração e vamos aqui trocar essas impressões. E aguardo que cada um também onde esteja pelo meio virtual possa também fazer o mesmo. E diz nesse primeiro parágrafo desse item, né? Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dela. Então nós vamos tratar dessas causas presentes. Como nos sentimos em alguns momentos da nossa existência, quando parece que o mundo desabou sobre nós? E perguntamos: que fiz eu, meu Deus, para merecer tal coisa?
Ou por acaso nós sofremos de forma imprópria? Não temos nenhuma responsabilidade sobre esses atos? O que nós podemos achar? Somos responsáveis pelas aflições que nos ocorrem? Por uma situação negativa que possa acontecer conosco? Ou nos sentimos injustiçados? Quem pode trazer a sua colaboração aí para nós? Fui baixar o som para poder ouvir vocês. Quando eu, por exemplo, num trabalho manual, é porque me faltou talvez habilidade ou atenção no que eu estou fazendo, eu acabo machucando a minha mão. Muitos de nós remetem essa responsabilidade aos espíritos. Mas quem foi o descuidado? Quem foi aquele que agiu de forma imprudente e machucou a mão? Senão nós mesmos que estávamos naquele trabalho. Mas geralmente nós procuramos mudar. A Jane, quase sempre nossas aflições são causadas pela nossa invigilância. Somos invigilantes? O que vocês acham? Há pouco tive aqui que me levantar para baixar o volume. Uma invigilância minha, eu poderia ter baixado antes, mas não prestei atenção, paguei o preço. Então veja, são pequenos gestos que nós fazemos durante o dia, durante alguns momentos, e que acontece. Por exemplo, comecei essa exposição com o telefone na posição horizontal. Quando estava aqui já pedindo, sinalizando no meu vídeo que era necessário mudar a posição para a vertical. Por que eu não fiz um teste antes? Então tenho que pagar o preço. Quem é o responsável? São os espíritos? São os outros? Foi o Luiz que não me avisou? Foi a Fernanda que não me chamou a atenção? Não, sou eu. Eu sou o responsável. E devo assumir essa responsabilidade. E se eu trouxe prejuízo a alguém, precisarei respaldar, restaurar esse prejuízo. É necessário que a gente faça isso, que a gente tenha isso bem em mente. Mas fora a Jane, mais ninguém me trouxe nenhuma solução aqui? E aí, Fernanda? Fernanda está escrevendo lá. E o que nós podemos pensar a respeito de uma situação mais grave? Que não essas corriqueiras normais, como eu aqui acabei de narrar. Uma doença, por exemplo, que apresentamos no nosso corpo. A Silvia disse que somos invigilantes e irresponsáveis com a nossa jornada. Por que será? Nós não conhecemos isso? Conhecemos, mais ou menos sim, conhecemos. Mas por que somos invigilantes? Porque damos mais atenção àquilo que os nossos 5 sentidos nos chamam a atenção. E escapa à nossa percepção as questões espirituais. Se colhermos o que plantamos, acredito que nós somos responsáveis pelas nossas aflições atuais. Claro. Mas entre sentir-se responsável e ressarcir ou nos reajustar com a lei, tem um caminho a ser percorrido. Saber que eu sou responsável, tudo bem, mas muitas vezes nós achamos e sentimos essa responsabilidade, mas continuamos errando. Então só a responsabilidade não basta,
É necessário que a gente desenvolva ações para reparar o mal que foi feito. Karina Costa. Quando pensamos o que eu fiz para merecer tal situação ruim, também poderíamos pensar o que eu deixei de fazer. Claro. Quantas coisas, quantos gestos nós deixamos de fazer todos os dias, porque estamos envolvidos muito mais para atender a nós próprios. Nós pouco olhamos para o nosso próximo. Temos muito pouca preocupação. Significa dizer que somos um poço de egoísmo, porque primeiro buscamos satisfazer a nós, para depois servir aos outros. E o que Jesus nos ensinou? Ele mesmo dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas nós gostamos muito de sermos servidos. A Cleide: quanto mais focados estivermos no ego, mais nos equivocamos. Buscar o self nos protege do sofrimento. Exatamente. O ego diz muito mais respeito às questões físicas, materiais, aquilo que a gente sente pelos 5 sentidos. E o self é espírito, as coisas espirituais. Mas a gente tem ciência disso, Paulo? O Luiz está aqui me perguntando, nós temos ciência disto? Alguns têm ciência, outros não têm ciência. Mas também nesses que têm ciência, muitas vezes fica só no conhecimento. Não fazem nada diferente para mudar. Por exemplo, um médico conhece os malefícios do fumo, mas contudo, ele fuma. Então tem conhecimento, mas as suas ações não demonstram a prática do conhecimento. A Aline: vivemos no automático na maior parte do tempo. Assim sendo, ficamos invigilantes. Esta invigilância pelo automatismo tem a ver com o nosso conforto, com as nossas aquisições da individualização, a individuação do ser, né? Nós vamos nos construindo pouco a pouco. Agora, desperto ainda não estamos, né? Estamos na busca desse despertar, de saber que a nossa vida não é esta aqui no corpo físico, é no espírito. E aí pergunto, o quanto estamos investindo naquilo que é fundamental para a nossa vida? As aquisições espirituais. Nós nos sacrificamos para adquirir bens, uma condição social, satisfazer muitas vezes um desejo temporal, amealhamos 1001 recursos, nos acumulamos de coisas, mas quando tivermos que voltar ao mundo dos espíritos, voltaremos com o quê? Quem pode me sugerir aí? Com que voltaremos para o mundo dos espíritos? Com as compras que fizemos? As aquisições materiais? Os títulos? É isso que precisaremos prestar contas no mundo espiritual? Que contas nos pedirão lá? Quantas lágrimas secaste? O Luiz está nos dizendo aqui, vão nos perguntar, quantas lágrimas você secou? Mas não vão perguntar se era uma criatura com títulos acadêmicos? Não. Quanto bem tu fez? Ou quanto mal tu fez? A gente tem um depoimento da Rainha de França, né? Rainha de França. Ela pensou que seria recebida com honras. E, portanto, quando ela se viu no plano espiritual, muitos daqueles a quem ela menosprezava foram os que estavam servindo ela e recepcionando. A Silvia:
com resultados das nossas ações. Sim, boas ou más, né, Silvio? Vamos voltar para lá com o resultado das nossas ações, boas ou más. E quais são essas boas ou más? Cada um tem a ciência do que é bom e o que é mal. A Aline também diz, voltaremos com a inteligência e a moralidade. Exatamente. Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz bem essa questão a respeito quando ele fala da propriedade do Espírito, a verdadeira propriedade do Espírito. Ele diz, o homem vem para o mundo dos encarnados com 3 propriedades. A intelectualidade ou a inteligência, melhor dizendo, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Se ele aqui, durante a encarnação, se enriquecer destas propriedades, ele volta com sucesso ao mundo dos espíritos. E diz ele, Pascal, tudo que foi encontrado aqui, aqui ficará. Não irá conosco. A Rejane nos diz, com a bagagem que trouxemos, conhecimento, inteligência e o resultado do nosso progresso moral. Perfeitamente. É o que nós estamos comentando. Então, voltando ao nosso tema, quais as causas da nossa aflição de hoje? As nossas imperfeições morais. Olha a Jane aqui, que está presente conosco. Ela está dizendo, as nossas imperfeições morais são as causas das nossas aflições. Mas nós conhecemos quais são as nossas imperfeições? Algumas nós conhecemos e muitas vezes escondemos dos outros. Não queremos que ninguém saiba o que eu tenho de negativo. Então eu visto uma máscara e como um ator eu represento um papel. E as pessoas me compram por esse papel. Aí estão muitos casamentos que se dissolvem justamente por isso, porque um engana o outro. Mas na convivência do dia a dia, a gente tira a máscara e acredita, não foi com esse que eu casei. Me enganei. Ou me enganaste. Não é? Casa com o corpo ou com o espírito? O Luiz está dizendo que muitos de nós aqui casamos com o corpo, né? Não cogitamos de casar também com o espírito. Porque somos espíritos. Gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo, somos espíritos imortais. Vestindo temporariamente um corpo também temporário, que vai se mudando, se modificando. Ele se modifica até mesmo na própria encarnação, nascemos bebezinhos e terminamos velho quando temos esse privilégio. Envelhecemos, criamos rugas, cabelos brancos. Alguns de nós ficam mais bonitos, outros ficam mais feios. Mas essa é a vida, essa é a dinâmica da nossa vida. Mas o que importa é que a gente tenha consciência de que se queremos dias melhores, é necessário fazer coisas boas agora. Se queremos uma vida espiritual mais harmônica, mais amena, mais feliz, é preciso começar já. Ninguém faz uma viagem sem planejar. E muitos de nós saem da encarnação de uma forma abrupta, sem ter planejado isto. Porque Deus nos chama de volta segundo a vontade dele, não conforme a nossa. Não adianta dizer na hora, espera um pouquinho que eu não me preparei, não fiz a minha mala ainda. Não, nós temos que estar com a mala pronta. Desde que chegamos aqui, desde o renascimento, desde a reencarnação, nós precisamos já preparar a nossa bagagem para voltarmos. O que levaremos nessa bagagem? Já frisamos aqui, inteligência, conhecimento e moralidade. Não precisamos levar as nossas joias, as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores perfumes, não precisamos nada disso. Nem os títulos, nem os diplomas. Mas nós precisamos voltar melhor, com inteligência aumentada, ampliada,
aumentar os nossos conhecimentos e aumentar a nossa moralidade, as qualidades morais. Somos ricos disso? Eles chegam lá, nós chegamos lá e eles dizem, então passe para cá. És pobre disto? Vás para lá. É a seleção. Seleção essa que não são eles que fazem. Nós nos autosselecionamos. Por quê? Padrão vibratório. Aqueles que estão no padrão vibratório negativo, jamais, nessas condições de negatividade, poderão estar junto com aqueles de padrão vibratório positivo. Há um campo de força que impede essa aproximação, vibração. Então, quem faz a escolha é nós. Causas atuais das aflições. Se hoje experimentamos, por exemplo, um aborrecimento qualquer, um resfriado, por exemplo, vamos remontar a causa. Por que estou resfriado? Por que estou nessa situação febril? Então eu preciso voltar, remontar a causa. Eu não me cuidei. Eu poderia ter me abrigado, colocado um casaco, me abrigado da chuva. Achei que eu não precisava nada disso. Acabei me molhando, passei frio. Estava com a imunidade baixa porque não cuidei da minha alimentação, não tomei sol o quanto deveria. Então, fragilizei o meu físico e agora estou resfriado ou gripado. Quem é responsável por isto? O vírus? Não, eu é que abri as portas para ser contaminado. Ou resfriado, por exemplo, também. Então, cada situação que nós estamos vivenciando hoje, se não encontramos a causa nesta vida, voltando para trás para descobrir essa causa, ela está em vidas anteriores. Mas hoje vamos ficar nas causas atuais desta existência. Por exemplo, alguns de nós reclamamos dos pais que tivemos, pela sua severidade ou pela falta de severidade. Achamos que os nossos pais poderiam ser melhores, que eles deveriam ter nos tratado de forma diferente. Mas eles não nos trataram. E dizemos que eles são os responsáveis. Por acaso Deus erra? Por acaso Deus é mau? Se sabemos que Deus não erra, se Ele é bom e Ele é justo, os pais que tivemos estão exatamente adequados para as nossas necessidades. Foi necessário aquele tipo de pai, aquele tipo de mãe, para que nós pudéssemos sermos hoje o que somos. Gostaríamos de ser melhores? Ótimo, todos nós gostamos de ser melhores. O que eu preciso fazer? Me melhorar agora, para que na próxima reencarnação eu possa ter o mérito de ter um pai conforme eu estou sonhando, uma mãe conforme eu estou sonhando. Somente assim merecerei. Então é merecimento, não é dádiva, não é uma simples contemplar o desejo, é mérito. Então, buscando essa mudança para as nossas constituições espirituais futuras, precisamos desde já nos preparar para essa vida futura. Essa vida futura que se dá no campo da espiritualidade, mas que podemos já usufruir delas agora nessa existência. Toda vez que eu, ante a um problema qualquer, eu mantenha a minha
o meu otimismo, a minha paciência, a minha tolerância, e busco me capacitar para resolver esse problema, eu avanço espiritualmente. Eu avanço no campo da espiritualidade. Toda vez que eu me deixo abater, eu fico estacionado. A Regina, temos os pais que precisamos, ou seja, são os pais que precisamos para a nossa evolução. Completamente certo, Regina. Não podemos nos queixar dos pais que tivemos. Nós devemos ter gratidão para com eles. Porque eles aceitaram o desafio de nos ter por filhos. Assim como nós, que somos pais, aceitamos o desafio de termos os filhos que hoje temos. Gostaríamos de filhos melhores? Claro que sim. Mas nós nos capacitamos para sermos pais melhores? Causas das aflições, causas atuais das aflições. Então queremos pais melhores no futuro? Sejamos os melhores filhos agora, para que eles possam nos receber depois. A Márcia, eu estou plantando o melhor e espero ainda colher nesta encarnação. Claro que sim, muita colheita é feita aqui, mas elas não se extinguem aqui. Colhemos aqui e essa colheita ainda se desdobrará nas vidas sucessivas. Porque cada um de nós que constrói o bem se aproveitará, fará bom proveito do bem que foi feito pela eternidade. Isso não se extingue na vida, porque nós somos espíritos imortais. Estamos nessa experiência hoje de um corpo físico, mas nós não somos esse corpo. Nos apresentamos com ele, para que possamos nos relacionar entre nós, para que possamos nos reconhecer, cada um na sua individualidade. Mas todo o bem que eu fizer hoje é patrimônio meu, sem esquecer que todo o mal que eu fizer hoje também será meu patrimônio. Eu não posso só querer um lado, a não ser que eu só faça o bem. Mas se eu ainda faço o bem e ainda faço o mal, esse mal que eu fiz me pertence. Não posso me queixar dele. Ele volta para mim, como o bem também volta para mim. E aí está essa percepção de cada um de nós, para que possamos entender verdadeiramente que somos responsáveis pelo que fizemos, de bom ou de errado, ou pelo que deixamos de fazer. Porque muito mal que nós não fizemos é por omissão. Desculpe, muito mal que nós estamos fazendo é por omissão, não é por fazer o mal. É porque nós nos omitimos de fazer o bem. Vimos, observamos o mal e cruzamos os braços. Não é comigo. Como não é contigo? Jesus um dia respondeu aos apóstolos: onde que vocês viram o doente e foram visitar? Foi a mim que vocês visitaram. Então todo o bem que nós fizermos, estamos fazendo em nome de Jesus. Estamos fazendo para Jesus. Jesus, esse irmão maior que nos compreende, que nos acolhe, que nos abriga, que nos abençoa, que nos perdoa, mas sempre nos cobrando a responsabilidade, a maturidade espiritual, o corrigir-se a cada momento. Temos também aqui pedidos de oração, vamos
agora já encerrando o nosso trabalho, porque estamos nos aproximando para as 20 horas, vamos fazer uma irradiação. Embora hoje seja especificamente aos suicidas, mas por extensão nós estaremos irradiando também para aqueles que estão em necessidade. Fico satisfeito com as colocações que aqui trouxeram para nós, enriquecendo o nosso trabalho, mas sobretudo agradecendo a atenção e a disponibilidade para estarem conosco, tanto aqui fisicamente quanto virtualmente, aqueles que estão assistindo aqui pela essa plataforma. E em nome de Jesus, eu peço que Ele abençoe a cada um de nós e que possa também nos encorajar, a fim de que, na coragem, encontremos a solução para as nossas aflições. Isto é, equacionando as nossas dores, semeando para o futuro todo o bem que estiver ao nosso alcance. Convido-os agora para fazermos a irradiação habitual dos nossos encontros dos sábados. Há tantas lágrimas a serem secadas, Mestre, neste mundo de provas e expiação. Quantas dores, quantas aflições, que se tornam muitas vezes assoberbados e aniquilam-nos a vontade, a coragem, a força, o ânimo. E é para esses que nós voltamos as nossas vibrações e disponibilizamos-as. Para esses nossos irmãos que, passando por dores que talvez sejam totalmente desconhecidas de nós, e por não poderem suportá-las mais, e na intenção de liquidá-las, tiram a vida do seu corpo, cometem suicídio. Eles estão buscando, Mestre, não a morte, mas livrar-se da dor, do sofrimento, da aflição. E quero te pedir compaixão para com eles. E que possamos nós, nesse gesto de oração, rogar aos benfeitores para que possam encontrar um ângulo para se aproximar de nossos irmãos suicidas, atendendo-lhes às necessidades, asserenando seus corações, pacificando suas mentes, aliviando as suas dores, suas aflições, para que, melhorado um pouco, eles possam compreender e também reabilitarem-se perante a sua própria consciência. Consciência que invariavelmente se sente atormentada pelo gesto e pelas consequências que o gesto gerou. São tantas dores que se multiplicam no plano espiritual, que se intensificam muito mais que aquelas anteriores que eram experimentadas enquanto no corpo físico. Por isso o sofrimento deles se tornam bem maiores, mais expressivos, de intensidade talvez inimagináveis para nós. Precisamos ofertar o que há de melhor em nossos corações para esses irmãos. Abrir os nossos braços para acolhê-los, para dizer, à distância mesmo, Mestre, eles não estão sós. Eles podem contar com as nossas preces,
pelo menos uma vez por semana neste sábado. Pelo menos uma vez por semana, possamos dizer a eles: tenham fé, confiança, paciência, tolerância, esperança, coragem também, porque tudo se modifica, dado o dinamismo da própria vida. Pedimos pelos nossos irmãos que são contumazes na prática do suicídio. Reencarnação após reencarnação, eles vêm praticando. Ainda não construíram fortalezas para administrarem as suas aflições, as suas dores. E aqui estamos nós, orando para que eles construam essa fortaleza, para que possam realmente vencer o obstáculo colocado estrategicamente no caminho, como prova para que ser superado. Quero te dizer, mestre, que as nossas preces também vão para os nossos irmãos que estão pensando, planejando ou tentando o suicídio, que é em número bem maior do que aqueles que efetivamente cometeram. Eles vivem uma angústia que dói na alma. Suas mentes fervilham. Seu olhar está nublado. E muitas vezes eles não encontram soluções, nem conseguem divisar a solução que está a pouco deles. Mas queremos dizer, mestre, que nós formamos um campo solidário para atender esses irmãos com ideações suicidas, animando-os para que na esperança, na coragem e, sobretudo, na preservação da vida, possam superar o obstáculo que estão experimentando. Oramos também pelos familiares destes suicidas ou destes que estão na ideação suicida. Também eles sofrem, mestre. Sofrem as consequências, as angústias, a preocupação, a incerteza, a insegurança. É preciso fortalecer-lhes o ânimo, encorajá-los. É preciso incluí-los nas nossas preces, a fim de que também possam eles darem o suporte solidário necessário, a fim de que ninguém, na solidão que possa se encontrar, não encontre uma mão solidária estendida a lhes acenar a mudança positiva. Agradecemos, mestre, este momento onde tu e esses benfeitores recolheram de nós as nossas melhores vibrações a fim de serem disponibilizadas aos nossos irmãos suicidas. É uma dádiva muito pequena, sabemos, mestre, mas é o que podemos dar hoje. E as damos com o melhor de nós, com as nossas melhores vibrações, com os nossos melhores desejos. E profundamente comprometidos com a tua mensagem,
pedimos aqui, finalizando o nosso encontro, que este benfeitor que tu destacou para estar conosco neste instante, possa em teu nome estender as suas mãos e nos envolver em santas bênçãos, atendendo-nos às nossas necessidades espirituais, magnetizando a água exposta porventura, adrede preparada, mas sobretudo banhando-nos em fluidos benfazejos, revitalizando-nos, a nós que te suplicamos bênçãos e àqueles outros a quem suplicamos por eles. Agradecidos, finalizamos o nosso encontro, desejando que a noite seja de plenas bênçãos. Boa noite. Até o nosso próximo encontro, numa outra atividade doutrinária da nossa casa, ou diariamente às 9 horas da manhã, como temos habitualmente feito há mais de 210 dias. Contamos com a colaboração de todos, desejando que o final de semana ou o domingo seja proveitoso para todos nós. Um abraço.